Olá, tudo bem com você? Hoje eu convidei aqui para conversar no canal um grande amigo, um homem de Deus, pastor adventista do sétimo dia, pastor Josanã Alves. Atualmente ele é diretor, líder de mordomia na América do Sul, na Igreja Adventista da América do Sul, 8 países, né, pastor? Exatamente. Compreendem a divisão sul-americana. Ele tem um testemunho de vida muito bonito, uma história de conversão, inclusive. Nós vamos contar aqui alguns detalhes sobre isso. Mas antes, pastor, para algumas pessoas a palavra mordomia ela ainda soa talvez um pouco diferente, né? Sim. Explica para os nossos amigos o que é esse departamento, o que você basicamente faz como departamental, como líder de mordomia aqui na divisão sul-americana. Tem razão, a palavra mordomia ela parece que não abrange bem o sentido bíblico da palavra, mas a ideia seria: eu sou responsável por cuidar de coisas que Deus colocou nas minhas mãos para que eu cuide de maneira que honre a Deus. Então, se eu falar de fidelidade, de compromisso, seriam palavras que englobam bem a ideia de mordomia. Então, meu trabalho é preparar materiais, conteúdos e vídeos que ajudem a igreja a compreender biblicamente qual é o meu papel como aquele que tem que cuidar de um corpo que foi dado por Deus, um recurso financeiro, os meus dons, a minha influência. Então, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, como eu devo honrar a Deus e viver à altura de um Deus que confiou em mim. Então, mordomia cristã é uma área que envolve uma amplitude grande, né? Exatamente. São os famosos T's, né? Exatamente. Tesouros, talentos, tempo e tempo. Né? O corpo, o tempo do Espírito Santo. Muito bom. Pastor, em linhas gerais, fala um pouco da sua trajetória ministerial, a sua experiência, né, no Ministério Adventista. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Eu nasci em um lar adventista e minha mãe era professora e ensinou os filhos a ler em casa. Então, naquela época, já podia entrar na primeira série. Eu terminei muito cedo, na época, o segundo grau, ensino médio. E isso lá em Pernambuco? Em Pernambuco. Sou pernambucano e numa cidade do interior chamada Pesqueira. E terminei muito cedo e já fui para a faculdade muito cedo. Eu comecei a faculdade de teologia com 16 anos. Então, comecei cedo a faculdade. Isso, na FADBA. Uniaene hoje. Uniaene. E eu terminei cedo o período de estudos, fui para a faculdade aos 16 anos, comecei o ministério com 20 anos, já cuidando de 22 igrejas ali no interior, de 22 cidades ali no interior de Pernambuco. E esse é o 21º ano de ministério. Então, há 21 anos eu estou trabalhando como pastor. Uma grande parte do período do ministério trabalhei no Nordeste. E há 4 anos estou em Brasília cuidando dessa sede administrativa, trabalhando na sede administrativa da igreja, conhecida como Divisão Sul-Americana. Ok. Bom, num dos seus sermões, você conta de uma experiência relacionada com um livro muito especial. Inclusive, o livro está aqui. Que bom que o título não aparece, ele já é bem antigo, né? Para deixar o pessoal aqui na expectativa, né? Mas veja, é um livro bem volumoso. Essa edição aqui, ela tem... Deixa eu ver aqui... É um livro antigo também, não só da publicação, mas dessa edição aqui, mas de quando foi publicado mesmo, né? Olha só, tem mais de 640 páginas, né? Um livro bastante volumoso aqui, né? Pastor, a sua trajetória espiritual, pelo que o senhor conta, né, nesse sermão, ela teve um impacto ali pelos 14 anos, né? Você teve uma fase de dúvida, de incertezas, pela qual muitos jovens e adolescentes passam. Exatamente. Então esse é o momento até para a gente, quem sabe, conversar com eles, né? Com adolescentes, com jovens que estejam passando, quem sabe, até uma experiência semelhante à sua, né? Conta pra gente como foi isso aí. Por que você, que nasceu na igreja, num ambiente adventista, desde berço, né, como você disse, teve essa fase assim de incerteza? Como foi isso? Infelizmente, na cidade que eu nasci, não havia escola adventista. E eu gosto de falar nisso porque eu tive um líder, um ancião muito querido de uma das igrejas que eu pastoreei, que era um homem de recursos. Na cidade que eu era pastor tinha boas escolas que não eram adventistas, não havia escola adventista, mas ele mandava a filha dele para uma cidade vizinha para estudar na escola adventista. Eu perguntei para ele: irmão, mas você é uma pessoa de condições, poderia colocar a sua filha em qualquer escola da cidade, por que mandar para outra cidade? Ele me disse uma coisa muito forte. Ele disse assim: pastor, se a escola adventista for embaixo de uma árvore, é ali que minha filha vai estudar, porque a questão acadêmica é importante, mas eu preciso do caráter da minha filha, a escola vai ajudar nisso. Infelizmente, na minha infância, na cidade, não tinha escola adventista, e eu estudava numa escola melhor que os meus pais
poderiam colocar com todo o esforço, eu vi o esforço deles. Mas um dia, uma professora, que nessa fase os professores têm influência muito forte, uma professora organizou uma feira de ciências na escola. E ela sabia que eu era evangélico e ela me disse: olha, eu quero que você fique responsável pela parte de religião da feira de ciências. E o seu trabalho vai ser pesquisar todas as religiões. E ela me deu lá o budismo, o hinduísmo, ela foi me dando as religiões e disse: você vai fazer uma pesquisa sobre ela e vai me apresentar. Quando eu apresentei a pesquisa, ela sentou comigo e disse assim: olha, eu vou te falar o que isso aqui significa. Todas as religiões são iguais, não há nenhuma diferença. Então, se você crê no Deus a partir da visão budista, está bem. Se você crê em Deus a partir da visão hinduísta, está bem. Se você decide crer a partir da visão cristã, está bem. É tudo igual, é um Deus único, visto de diferentes maneiras. Aquilo teve um impacto muito forte sobre mim, porque até aquele momento era a religião dos meus pais, a fé dos meus pais, as crenças dos meus pais, e alguém influente para mim naquele momento estava dizendo: não, qualquer crença está bem. E naquele momento, outras crenças, outras filosofias orientais estavam muito em moda, como ainda estão hoje. E eu comecei a dizer assim: olha, então não precisa ser a crença da minha mãe, eu posso fazer diferente. E essa idade que os adolescentes querem fazer diferente, querem deixar sua marca, eu disse assim: eu vou deixar a minha marca. Uma fase de autoconhecimento, de buscar a sua própria identidade, né? E às vezes há um questionamento realmente daquilo que foi legado, né, como raiz, né? Exatamente. E pegou você numa fase de vulnerabilidade, né? Nesse momento. E eu fui a minha mãe, uma mulher sábia, uma mulher de oração, e eu disse: olha, eu acho que não funciona mais para mim. Eu tenho outras visões agora, eu conheço e eu estou sabendo. 14 anos. 14 anos. E quase que não quero mais ser dirigido por vocês. E eu acho que vou optar por outras coisas. E foi nesse momento que, junto com amizades dessa escola que não era cristã, com a influência da professora, com isso que eu havia descoberto ali, me levou a pensar que a religião da minha mãe estava muito bem para ela, mas não para mim. E eu disse: mãe, olha, acho que eu vou me afastar em algum momento, acho que eu não vou seguir. E minha mãe, nesse momento, de maneira muito sábia, disse: olha, eu não vou conseguir segurar você para sempre na igreja. Vai chegar um momento que você vai ter sua liberdade de tomar suas decisões, mas eu vou lhe fazer um pedido. E o pedido é o seguinte: antes de tomar qualquer decisão, leia esse livro. Esse aí mesmo. Exatamente esse livro. 640 páginas. E ela era sábia, porque você via o tamanho do livro, né? Então, ela pensou: vou ter algum tempo para pensar. Mas Deus a usou naquele momento, porque me impressionou que uma mulher tão comprometida com a igreja, minha mãe era muito comprometida com a igreja, se envolvia com o trabalho missionário, liderava a igreja, e me impressionou que ela estava me dando pelo menos a abertura de um dia sair da igreja. Você esperava talvez um diálogo acalorado, exatamente, resistência, e exatamente, não foi isso que aconteceu. Eu esperava um não definitivo, não, enquanto você morar debaixo desse teto, você... E ela não disse isso, ela disse assim: olha, vai chegar um momento que eu não vou mais poder determinar, mas leia esse livro antes. E eu olhei para ela e disse assim: a senhora está falando sério? Se eu terminar de ler esse livro, eu posso escolher? Ela disse assim: olha, eu não vou ter como te segurar para sempre. E como nós falamos antes, né, foi um risco que ela correu, mas de maneira sábia, eu sei que ela intercedia muito por mim. Deus. Exatamente. Eu comecei a ler o livro. Já podemos dizer o nome do livro. Creio que sim, né? Já estou esperando a revelação. Que livro é esse, pastor? O título do livro se chama O Desejado de Todas as Nações. E eu comecei a ler esse livro inicialmente com a única intenção de terminar, porque se eu terminasse, eu poderia voltar a falar com minha mãe sobre o meu pensamento, de não crer mais no que ela cria. E antes da metade do livro, eu comecei a conhecer um Jesus que antes era o Deus da minha mãe e começou a se apresentar como meu Deus. E esse livro, ele cumpriu o objetivo que, como nós chamamos os livros do Espírito de Profecia, tem. Ele me levou à Bíblia. Então, alguém que estava achando que a Bíblia era um livro como qualquer outro livro de qualquer outra religião, de qualquer outra crença, a Bíblia começou a brilhar diante dos meus olhos como a verdade. E eu fui atraído à Bíblia. E esse livro, ele me apresentou Cristo. Vários momentos eu me emocionei. Eu lia antes de ir para a escola.
e em vários momentos eu me emocionei porque Deus estava dizendo para mim: é o seu Deus, eu não sou o Deus da tua mãe, eu sou o teu Deus, eu quero ter um encontro pessoal com você. E uma segunda coisa que esse livro fez, o Desejar Todas as Nações. Folha de rosto aqui do título, né? Naquele Mas momento... só um detalhe, esse livro aqui também foi o primeiro livro que me levou às lágrimas. Olha... A minha história é bem diferente da sua, naturalmente não nasci lá adventista, né? Mas quando eu li essa linda biografia de Jesus, Sim. eu me emocionei em várias ocasiões, especialmente o capítulo Getsemane e a crucificação. Aquilo ali, eu digo assim, é impossível a pessoa ler isso compenetradamente e não se emocionar. Depois eu quero saber qual foi que partes mais o marcaram nessa leitura. E a segunda coisa que esse livro fez por mim, além de me fazer conhecer Jesus, esse livro me ajudou a aceitar um chamado. Eu estava naquela fase de decidir o que eu vou fazer. Então, como eu disse, eu comecei a faculdade com 16, estava com 14, então já estava bem próximo. E esse livro me deixou claro que Deus havia me chamado para o ministério pastoral. E foi através desse livro e das mensagens desse livro, especialmente nesse caso, o capítulo que fala sobre o chamado de Maria, a mãe de Jesus, como ela abriu mão e se colocou em perigo para aceitar o chamado de ser a mãe do Salvador. Esse capítulo, essa ideia de o que ela teve que abrir mão, me tocou profundamente. Falando agora dos capítulos, interessante, um outro capítulo que me fez enxergar a verdade é o capítulo que fala sobre o sábado. É um capítulo aqui que todo ele fala sobre o sábado e as curas que Jesus fazia no sábado, porque qual era o meu problema naquele momento? As crenças são iguais, as crenças não fazem diferença, você crê num dia para você é melhor, você crê em outro dia para você é melhor. Esse capítulo me fez ver, eu não posso crer do jeito que eu quero, eu tenho que crer de acordo com aquilo que está revelado pelo Deus soberano. Então, o capítulo do sábado, nesse livro, ele foi determinante para mim, para eu entender que há uma verdade. Era isso que me faltava. Eu não entendia que existe uma verdade. Então, a verdade não era algo líquido que eu não consigo tocar, o que é relativo para cada um. Esse capítulo me fez entender, há uma verdade, ela está revelada. O que você tem que fazer é apenas decidir se vai segui-lo ou não, mas não decidir se é verdade ou não. Ele interrompeu a sua caminhada rumo ao relativismo, né? Perfeito, exatamente. Existe uma verdade absoluta. Existe. Foi isso que me deixou claro. Agora, o ponto que mais me chamou a atenção é exatamente no capítulo que você falou, Getsemane. E até hoje eu lembro com emoção, quando a Bíblia diz, está lá no Evangelho, que no momento em que as pessoas foram prender Jesus, ele perguntou: a quem vocês buscam? E nesse momento o Evangelho diz em João que todos caíram por terra. E o Evangelho para aí. E ela diz que naquele momento o anjo desceu, se apresentou na frente de Jesus e o brilho do anjo fez com que todos caíssem. E naquele momento ela diz que a nossa redenção estava na decisão de Jesus de voltar para o céu com o anjo. E ele disse: eu estou pronto. E o anjo voltou, e aquilo me emocionou profundamente, em perceber que naquele momento a redenção estava por uma pequena decisão de segundos, mas que o meu Salvador decidiu ficar e seguir o rumo da redenção. Isso me marcou profundamente. Nesse capítulo, que não sei se esse aqui tem a ilustração, mas algo assim que me tocou profundamente também, né? É o momento em que Jesus está lá suando sangue, né? Hematidrose, né? Quando o estresse é tão terrível que os vasos, os capilares sanguíneos, eles estouram, né? E aí o sangue brota junto com o suor. Ele quase sucumbe ali. E aí o anjo Gabriel vem do céu e como pega Jesus no colo, né? Assim, ampara Jesus, né? Então esse gesto de carinho, né? Essa cena, eu não gosto de localizar aqui, não sei se essa edição tem essa ilustração, mas para mim é muito, muito tocante, né? Porque mostra, tanto quanto o capítulo sobre a crucifixão, né? A que ponto o nosso Deus esteve disposto a ir pela nossa salvação. Exato. Como você disse, ele poderia ter desistido e ninguém poderia culpá-lo disso. Não, eu não quero mais saber, afasta de mim esse cálice, não quero mais esse cálice. Mas ele vai até o fim e diz: que seja feita a tua vontade, ó Pai. Exatamente. Então é um capítulo realmente maravilhoso, a forma como ele escreve, né? É muito tocante, né? Exatamente. Então o livro Desejar Todas as Nações, já temos uma nova edição agora, né? Com aquelas capas padronizadas cinzas, né? E tem várias edições, né? Ao longo da história. Se você tem um livro, né? Leia com oração, com a sua Bíblia do lado, né? Não importa a edição que você tenha, né? Se quem sabe não tem ainda,
chegou o momento, quem sabe, adquirir o livro, né, com essa nova formatação que tem agora, em capa cinza, muito bonita, né? Está com menos páginas porque a entrelinha, a letra ficou um pouco menor também, né? Enfim, assusta um pouco menos. Ainda é um livro volumoso, né? Mas vale a pena, né? Quem sabe tomar um tempo em casa. A gente tem, vocês também têm, né? Tem filhos pequenos, nós também temos, né? Assim, tem um momento do culto em família. E nós temos um momento de leitura em família. Nós já lemos o livro Vida de Jesus, já lemos o livro, estamos vendo agora Atos dos Apóstolos em família. É tão gostoso, quem sabe desejar as nações, né? Fazer uma leitura em família. Você pode me lembrar qual é o título desse livro, O Desejado, nessa versão para adolescentes? Não sei se você lembra. Foi feita uma coleção, Os Escolhidos. O Libertador? O Libertador. O Libertador. Minha filha está com 14 anos agora. E é esse livro que estamos lendo no culto. E eu estou dizendo isso para eles, eu contei essa história para eles. Estou dizendo, esse livro me fez conhecer Deus como meu Deus. E o meu desejo para vocês é que na idade que eu tomei essa decisão, vocês também encontram. Então, no nosso culto, como você falou, nós estamos lendo O Libertador, que é uma versão do mesmo livro, mas é uma versão com uma capa diferente, muito atrativa para essa idade, e está sendo espetacular. É um box, né? Com Exato. 5 volumes da série Conflito, uma linguagem atualizada e com um visual bem interessante assim para realmente cativar essa nova geração. Fica aí a sugestão, né? De você ter esse box, ir lendo, quem sabe é um comentário bíblico, né? Sim. Um comentário bíblico inspirado, vale muito a pena. Pastor, mais algum detalhe sobre essa sua experiência? Quer dizer, o livro te motivou a abraçar o Deus que antes era da sua mãe, mas passou a ser o seu, e também direcionou o seu ministério. Exatamente. Que mudança, que guinada, né? Exatamente. E talvez dos pontos aí mais importantes é exatamente esse poder que o livro tem, através de Jesus e da palavra, de fazer você enxergar a verdade como verdade. Eu acho que esse é um momento determinante para a juventude, para adultos, para adolescentes, começarem a enxergar que existe a verdade. E na minha caminhada isso foi determinante, porque a quantidade de coisas que eu li para aquela feira de ciências me fez duvidar de que há uma verdade. E foi esse livro que me ajudou a ir à Bíblia e perceber que existe uma verdade. Por essa verdade eu estou dedicando a minha vida até hoje. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, quem sabe nesse momento um jovem, um adolescente esteja nos assistindo aqui, pode ser uma pessoa que esteja, quem sabe, nessa encruzilhada pela qual você também caminhou, né, passou, de incertezas, de dúvidas. Diga algumas palavrinhas para essa pessoa e depois podemos encerrar com uma oração também esse vídeo. Tudo bem. Eu não sei exatamente, como o Michelson falou, eu não sei exatamente em que momento você está na sua caminhada. A influência, às vezes da mídia, às vezes de uma leitura, às vezes de amigos, de professores, podem estar levando você a achar que você perdeu a fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa que ficou muito clara para mim: ninguém perde fé. Você pode mudar o objetivo da sua fé. Você pode deixar de crer num Deus Criador e passar a crer na evolução, mas você tem que ter fé do mesmo jeito. Ninguém perde fé. Se você toma um comprimido, você tem que ter fé de que alguém que você não conhece não colocou veneno ali, que ali tem remédio. E eu decidi que eu iria usar essa fé que eu já tenho, que todo ser humano tem, para um Deus que eu creio que me salvou e enviou seu Filho para morrer por mim. Então há uma verdade e existe fé no seu coração, você nunca vai perder essa fé, e você tem que apenas pedir a Deus que direcione essa fé que você já tem para o objeto correto, que é Deus, a sua palavra e a sua salvação. Então que Deus te abençoe, para que essa fé que já existe em você seja direcionada para o objeto correto, que é a verdade bíblica. Amém. Podemos orar então? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha história num momento decisivo, em que Deus usou minha mãe, usou um livro, mas principalmente usou a Tua Palavra para me alcançar e me ajudar a enxergar a verdade bíblica, conhecer Jesus de maneira pessoal e dedicar a minha vida por Tua causa. Abençoa, Santo Deus, que esse pequeno testemunho alcance pessoas que talvez estejam vivendo exatamente o que eu vivi, seja como adolescente, jovem ou adulto, mas que possa fazê-la enxergar que há um Deus que, através dessa pequena história, quer alcançá-la e dizer: meu filho, eu conheço você e eu quero que você me conheça. Amém. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado por compartilhar a sua história. E para você, um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.